Nós iniciamos neste momento a programação da convenção neste auditório com a palestra Inventário 4.0, solução prática a custo zero. Convidamos para compor o palco o coordenador deste painel, contador Aécio Prado Dantas Júnior. E o nosso palestrante contador Diogo Duarte. De imediato, nós passamos a palavra ao contador Aécio Prado Dantas Júnior para a condução dos trabalhos desta atividade. Senhoras e senhores, muito bom dia. É uma satisfação imensa estar participando aqui desta 17ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. E um prazer maior ainda estar tendo a oportunidade de coordenar um painel com um amigo, com o colega Diogo Duarte, que tem sido, ao longo dos anos, um estudioso da contabilidade aplicada ao setor público e, mais recentemente, tem voltado os seus estudos e a sua prática para a área do controle patrimonial, e é isso que, nesta manhã de hoje, ele vai tentar, e tenho certeza que com muito brilhantismo, passar um case, uma experiência de um controle patrimonial que ele denominou de Inventário 4.0. Diogo Duarte é renomado palestrante em nível nacional, já capacitou de forma presencial profissionais em 25 estados brasileiros, é autor, coautor de 5 importantes obras em contabilidade e controle no setor público, é coordenador de cursos de pós-graduação para o setor público, foi coordenador da Comissão de Contabilidade Aplicada ao Setor Público do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Com a palavra, professor Diogo Duarte. Inicialmente, muito bom dia. Quero desejar a todos um ótimo evento. Estamos no último dia. Agradecer a esse gesto de bondade em estar aqui coordenando o painel, uma figura ímpar que eu admiro muito, e agradecer em especial e parabenizar ao mesmo tempo o CRC do Rio Grande do Sul e a sua presidente, que tem com brilhantismo coordenado um processo tão grandioso que é o próprio CRC e esse evento maravilhoso. Você me permite? Com licença. Pessoal, nós estamos num momento, obrigado, nós estamos num momento ímpar da contabilidade, seja ela setor público, seja ela setor privado. Essa temática que foi escolhida aqui na convenção, como alguns chamam de disrupção, ela é a tônica do que está acontecendo no mundo. E se a contabilidade ficar ou ficasse de fora, nós teríamos, com certeza, um massacre da nossa profissão. Como já houve com outras, como já houve com empresas, como já houve com processos que simplesmente deixam de existir, e eu tenho certeza que vocês ouviram isso durante todo o evento, e a gente vai focar agora no que nos interessa, que é a contabilidade. Vocês que estão aqui sentados, todos vocês, sem exceção, fazem parte desse processo. Se vocês estão aqui agora, numa manhã do último dia de evento, destinando tempo, destinando atenção e destinando especialmente, e nós vamos falar sobre isso na palestra, o coração de vocês, é porque algo já está mudando. Isso é uma disrupção, na prática. Porque qual é o conceito técnico disso que nós estamos falando? O que é essa tal mudança que acontece no mundo? Nada mais é que a gente se adequar, se aperfeiçoar, e muita coisa é substituída para melhor. Até pouco tempo atrás, se nós falássemos em empresa de sucesso, era a Kodak. Era uma empresa de sucesso. Kodak trabalhava com um tipo específico de produto. Hoje não se ouve mais falar. Se a gente fosse pensar, há pouquíssimo tempo atrás, tinha uma empresa que eu tenho certeza absoluta, quem não conheceu já ouviu falar, que era Blockbuster.
Lembram da Blockbuster? Para locação de filmes? Vocês se lembram dos filmes que eram locados, que a gente assistia em casa? Lembra que a gente pegava uma fita, Écio? E aquela fita podia ficar um dia com a gente. E aí, se ficasse 2 dias, pagava multa. Aí, o que a gente fazia? Alugava a fita na sexta, para devolver na segunda, porque sábado a locadora não abria. Era isso ou não? Então, todo mundo tinha um grande negócio. Opa, eu quero abrir uma locadora, porque é uma necessidade, as pessoas querem passar o final de semana em casa, e todo mundo tinha essa ânsia de abrir locadora. Vários amigos meus abriram, eu pensei em abrir uma locadora de fitas na época. E aí vem uma empresa, lá de Los Gatos, uma empresa americana, nasceu pequenininha, e ela teve um clique. Ela pensou o seguinte: se todo mundo gosta de filme e gosta de locar filme, com certeza tem uma dor nesse processo, com certeza tem um problema nesse processo. E é esse o nosso foco aqui. Os nossos processos, a gente tem que encontrar a dor. E ela descobriu, essa empresa, que a dor do processo era ter que devolver os filmes. Porque às vezes a pessoa quer ficar um tempo a mais com o filme, quer assistir. Hoje para nós é muito claro isso, a gente assiste a hora que a gente quer. Antes não, eu ia assistir um dia. E essa empresa de Los Gatos, lá nos Estados Unidos, ela pensou o seguinte: se essa é a dor, nós vamos achar a cura, a solução. E ela começou a alugar filmes pelo correio, lá nos Estados Unidos. E quando ela começou a alocar filmes pelo correio, ela dizia o seguinte: você não tem prazo para devolver, devolve quando quiser. E aí o Aécio poderia perguntar, naquela época: pô, mas aí vão ficar com os filmes, a empresa vai quebrar. Não, porque se é uma necessidade assistir filme, a pessoa quer assistir outro, ela devolve um e pega outro. Então esse risco eles não corriam. Então essa empresa de Los Gatos, ela teve 2 papéis fundamentais na gestão. Ela foi ousada e ela foi inovadora. E ali ela começou uma disrupção de uma forma muito prática. E sabe o que essa empresa fez? Quando começou realmente esse negócio tomar corpo, e as pessoas não queriam mais saber de devolver filmes, chamou o presidente da Blockbuster, isso é um caso verídico, chamou a presidência da Blockbuster e falou assim: olha, bora fazer uma parceria? A Blockbuster, uma gigante espalhada no mundo inteiro, no Brasil, em mais de dezenas de países, falou: não, tem interesse em parceria. Essa empresa bacana, e ela continuou no processo. E ela percebeu que o caminho dela estava correto. E aí veio a internet. E essa empresa estava focada que o negócio dela não era filme em DVD ou em fita cassete. O negócio dela era entretenimento, era filme. E quando veio a internet, ela falou: tá aí, acabou o nosso problema de taxa de correio e algumas não devoluções de filmes. E hoje ela está aí acessível, se chama Netflix, que todos acessam, a baixíssimo custo. E onde é que está a Blockbuster hoje? Ela está na avalanche da disrupção. Ela foi afogada por essa avalanche. E a Netflix, ela cresceu nessa avalanche. A onda ela vem, depende de onde você quer estar nessa onda. Quer estar embaixo e levar o caldo, como se diz na gíria do surf, ou quer estar por cima, surfando em cima dessa onda? Ela vem, e agora cada vez ela vem mais rápido, e cada vez ela vem mais rápido. Então esse processo que o CRC chamou, para que a gente se atentasse, que já é a tônica de toda o nosso congresso, ele é muito claro. Ele diz o seguinte: contadores, não sejam hoje a Blockbuster de ontem, seja hoje a Netflix de ontem. E por que eu não digo seja hoje a Netflix de hoje? Porque eu não sei o que ela está fazendo. Pode ser que amanhã ela seja a nova Blockbuster, depende da mentalidade de quem está à frente dessa empresa. E na contabilidade, o que nós estamos fazendo para que essa onda não venha e acabe, principalmente com aquilo que nos move, que é a nossa energia. E é por isso que nós vamos trabalhar com o inventário 4.0. Por quê? Se eu falar para vocês
que inventário é algo que está à parte da contabilidade, muitos vão me dizer o seguinte: então por que eu estou aqui? Se eu sou contador ou se eu sou estudante e não sou eu que faço o inventário? Não se esqueçam da Blockbuster. A Blockbuster pensou da mesma forma. Por que eu vou enviar um filme por correio se todos vêm na minha locadora? A resposta é clara: porque as coisas vão mudar e eu vou ser atropelado. Então eu tenho que entrar em processos que muitas vezes eu desconheço. Eu tenho que entrar em processos que estão travando aquilo que eu estou vendo lá na frente como uma necessidade. Uma frase atribuída ao Abraham Lincoln, ela é perfeita para os dias de hoje. Se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando o meu machado. Já ouviram essa frase? Não? Levanta a mão, quem já ouviu essa frase? Olha que bacana, isso é 4.0. O que são os 45 minutos afiando o machado? Eu preparar o meu campo. Se eu não fizer isso, eu vou gastar toda a minha energia e pode ser que eu não corte essa árvore. Agora, com o machado bem afiado, eu talvez em 10 minutos eu consigo fazer o meu trabalho. E quais são esses machados dentro da contabilidade que nós estamos deixando de afiar? Que os grandes administradores chamam de gargalos. Quais são esses processos? E quanto mais a gente focar na dificuldade de cortar a árvore, menos a gente vai avançar. O nosso foco tem que ser na lâmina do machado e não na dificuldade da árvore. Foque na solução, não foque no problema. E é isso que nós vamos fazer hoje com o Inventário 4.0. Eu tenho certeza absoluta que muitos estão perguntando: o que vai agregar de valor para mim? Mas o fato de você ter tomado uma ação e estar aqui agora, já deu o primeiro passo. Isso já é agregação de valor. E é óbvio que muitas outras virão. Bom, o que eu tenho a ver com isso? Se inventário, por exemplo, de bens permanentes, de bens do ativo imobilizado, do ativo intangível, se isso não é feito pela contabilidade. O Écio vai se perguntar: mas por que eu estou aqui para ver uma regra nesse sentido? Por que todos estão aqui? A primeira pergunta que eu faço: a informação contábil, ela depende ou não de informações precisas e concretas acerca do ativo imobilizado e ativo intangível? Ok? É uma necessidade? É uma necessidade. Aí eu venho para a segunda pergunta: essa informação, ela está chegando de forma clara para a contabilidade? Aí vocês me respondem, sim ou não? As informações do ativo imobilizado estão chegando de forma clara para a contabilidade, sim ou não? Não. E aí você pergunta: então o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Se eu dependo dessa informação, se eu preciso dessa informação, eu tenho que entender o processo. Porque em algum momento, o meu papel, a minha palavra, ela vai ter peso, ou com a direção da empresa, ou com o gestor do órgão público, ou seja lá com o meu cliente. Eu vou ser a pessoa a ser ouvida, porque a necessidade vem de mim, vem de regras contábeis, vem de normas contábeis. Mas quem executa são setores primários que não estão sob a minha coordenação ou sob a minha direção. Isso não vale só para inventário. Algumas regras e alguns conceitos valem para todos os processos dos quais a contabilidade depende para fazer os seus registros. Seja o camarada que entrega as notas fiscais, a documentação para a contabilidade, seja o camarada que entrega um inventário, seja o camarada que entrega a relação de bens e almoxarifado, sejam todos os setores primários que fornecem informações para a contabilidade. Então, esse nosso encontro, nesse momento, poderia tranquilamente se chamar Regras para tratarmos setores primários com eficiência. E aí alguém me pergunta o seguinte: quem é esse cara de amarelo, junto com toda essa turma? Esse de amarelo é o contador, é o profissional da contabilidade. Esse de amarelo é o camarada que vai se juntar a cada um desses de branco, que são os setores primários, para gerar uma informação de qualidade. Porque deixa eu fazer uma pergunta. Quem trabalha aqui no setor público, levanta a mão, por gentileza. Maravilha. Setor privado, quem já trabalha?
Poxa, a grande maioria. Show. Quem é estudante? Ó, tá meio a meio, né? Tá aí, parelho. Pessoal, se eu disser para vocês, eu vou falar agora para estudantes. Esse camarada que está aqui, abraçado nos setores primários, ele consegue, o contador, o profissional da contabilidade, vocês acham que ele vai conseguir motivar os setores para gerar informações para dentro da contabilidade, se esses setores não souberem o porquê dessa informação? Não. Vocês fariam algo sem entender o porquê, simplesmente por ordem? Poderiam fazer, talvez por medo, por receio, mas seria com prazer, seria com vontade, seria com aquele potencial máximo? Não, em hipótese alguma. O ser humano tem necessidades básicas, uma delas é ser amado e ser reconhecido. Aquela máxima de que faça porque você está sendo pago para isso, isso não existe desde o século passado. Faça porque você está sendo pago por isso. Tem vários que podem me pagar o mesmo valor, mas tem poucos que vão fazer com que eu extraia o meu potencial máximo dentro daquilo que eu recebo. Você pode dar, e eu tenho certeza que muitos já passaram por essa experiência, ou já viram, ou já instituíram essas políticas, de aumento salarial, imaginando que isso vai aumentar a produtividade. No primeiro mês aumenta, no segundo já não aumenta tanto, no terceiro começa a declinar. Porque esse aumento salarial, se não vier com ações comportamentais, se não vier com liderança ativa, isso e nada é a mesma coisa. Ou vocês nunca foram no órgão público, onde se tem os maiores salários e foram mal atendidos? Já aconteceu com vocês alguma vez? Já aconteceu? Então, o que está faltando para aquele cara atender bem? Se ele recebe, às vezes, 10 vezes mais do que o funcionário de uma empresa que não tem aquele potencial todo, aqueles recursos todos, e atende muito melhor aquele que recebe 10 vezes menos. Então, é o salário que nós estamos falando, que é fundamental para a produtividade? É claro que não. Dê mais dinheiro e não dê liderança, você pode ter certeza, você vai ter dois problemas. O dinheiro, que vai ficar escasso na empresa, e o segundo, que será, obviamente, a subexecução de serviço. Por que os órgãos públicos estão atolados de gasto com pessoal? Até o limite, até acima da lei de responsabilidade fiscal. O que está faltando para o setor público nesse sentido? É pagar mais? É mais salário? Ou talvez, em alguns momentos, um ajuste de gestão, um ajuste de liderança? Para os colegas que trabalham aqui no setor público, é só o salário que importa? Não. As milhares de pessoas que eu converso no setor público, onde é a minha área de especialização, onde eu atuo no Brasil inteiro, dizem sempre a mesma coisa: o meu chefe não me valoriza, a minha equipe, ela não tem o reconhecimento, e elas estão reclamando de dinheiro? Não, eles têm estabilidade, Écio. Eles estão lá com tranquilidade, eles sabem que amanhã não vão ser demitidos. Então eles estão sossegados, eles estão numa situação, numa zona, entre aspas, de conforto. Mas o que traz essa infelicidade? Às vezes, uma falta de produtividade, é o reconhecimento. Então nós não estamos falando aqui de questões técnicas, de dizer, eu vou te dar um treinamento para você executar. Não, nós estamos falando aqui de algo que vai além de uma questão técnica, nós estamos falando de algo comportamental. Porque chega de pensar que um treinamento de 16 horas, 20 horas, ou mesmo uma especialização como nós temos, que entram 2 anos aí à frente, vai resolver o problema de uma administração. Não, pode resolver a questão técnica. A questão comportamental, ela tem que ser muito mais a fundo trabalhada. E é nisso que a gente cita o caso inventário. Então, o inventário ele é um gancho para que a gente entenda que isso vai valer para todos os processos e que o grande líder do futuro, anotem isso, o grande líder do futuro é o profissional da contabilidade. Mas para que isso aconteça, nós temos que internalizar isso. Porque se não for o contador, vai ser outro profissional, vai ser outra categoria de classe, pode ter certeza absoluta, como hoje o é. Ou quem os grandes gestores procuram na hora de tomada de decisão? Será que o contador está lá no primeiro plano? Ele é o primeiro que o gestor vai procurar? Às vezes não. Em algumas entidades ele é o último a ser procurado.
Ele só é procurado, se for no âmbito privado, para pagar os impostos em dia e, obviamente, cumprir com as obrigações acessórias e as principais, e no setor público, para prestar contas para os órgãos de fiscalização. Mas que lógica é essa? Se nós temos um potencial incrível, inclusive de liderança, por que isso está acontecendo, seja com os nossos clientes ou seja com a nossa chefia imediata? O problema está nele, que não está vendo a contabilidade da forma real, ou talvez em nós mesmos, que não estamos passando para eles a verdade da contabilidade. Então vocês vejam que antes de começar a questão técnica, nós já fizemos duas profundas reflexões. Porque se vocês estão aqui, vocês já refletiram que essa mudança é necessária. E observem que tecnicamente, quando eu falo em inventário de bens permanentes, eu tenho técnicas fracassadas e técnicas modernas. Agora nós vamos entrar na primeira parte técnica do nosso encontro. Olha as técnicas fracassadas. É eu fazer um inventário sem planejamento, na tentativa e erro e com falta de estimativas. A técnica fracassada, Écio, é eu pegar servidores, por uma necessidade contábil, convenço o gestor, esse gestor monta uma comissão, uma equipe, e diz o seguinte: olha, vai e localiza essa quantidade de bens. Localiza esses bens de uma forma geral. Essa é uma técnica fracassada. A primeira coisa que o camarada vai perguntar: mas por que eu estou fazendo isso? A segunda: qual é o resultado que isso vai gerar? E terceiro: o que eu ganho com isso? Se você for pensar, mas se ele for de iniciativa privada, o que ele ganha é simplesmente o fato de não ser demitido. Mas aí eu estou trabalhando com uma subexecução. Ele vai executar contra gosto. Ele vai pensar: poxa, eu podia estar fazendo outra coisa. Então, essa venda do serviço para o funcionário, essa venda do serviço para o servidor, ela é fundamental. Prove para ele o porquê que aquele processo é importante, porque senão eu entro nas técnicas fracassadas. E as técnicas modernas, nas quais eu participo e lidero equipes no Brasil inteiro, elas passam pelo pré-inventário, que é justamente esse planejamento, cálculos matemáticos e fiscalização durante o processo. E aí você pode me dizer o seguinte: não, Diogo, só um pouquinho. Então a gente está dizendo que se o camarada não entendeu o porquê da execução daquele serviço, ele vai trabalhar com uma subexecução? É exatamente isso. É exatamente isso. Se eu não explicar para o camarada que faz inventário, para o camarada que me entrega a documentação fiscal, o impacto que isso gera na contabilidade, o resultado que o trabalho dele pode gerar positivamente, e o contrário, o prejuízo que ele gera, eu sempre trabalharei com subexecução. E aí o profissional de contabilidade vai viver como nós vivemos hoje, muitas e muitas vezes, desmotivados, porque não temos o suporte dos setores primários. Isso acontece ou não? Ou a valorização do gestor ou do contratante. E aí alguns dizem o seguinte: Diogo, e essa briga por honorários? E essa briga por... Se a gente está brigando por honorário hoje, seja com salário numa empresa, seja com os clientes, seja no setor público, por remuneração de cargo efetivo, nós estamos dizendo que o nosso cliente ou o nosso gestor não entendeu a necessidade da contabilidade. Parece claro isso? Porque senão não teria briga por honorário, seria o contrário. Estaria uma padronização em altíssimo nível e o gestor satisfeito e feliz nessa execução. Então, esse processo de venda da ideia contábil, dos benefícios e dos riscos, ele passa por esse processo de inventário, porque a gente começa liderando uma equipe. E veja, o processo de inventário, se eu for resumir para vocês, ele é extremamente simples. Ele tem um ciclo, e eu vou citar o setor público, mas ele é totalmente aplicável ao setor privado. Ele começa com pré-inventário, ou seja, essa organização das capacitações das pessoas, dos sistemas e dos processos, para que a gente possa ir a campo e localizar os bens e dizer: o que nós temos é isso em termos de bens. Depois, eu designo uma comissão, um time para fazer esse trabalho, para fazer essa localização dos bens, que vai gerar um registro contábil. Logo na sequência, eu faço o trabalho em campo, que é esse trabalho, talvez um dos mais exaustivos, que é localizar o bem, registrar o bem,
E aqui eu vou mostrar para vocês uma técnica que reduz em até 70% o tempo de desgaste desse processo em campo. E no final ainda tem um bônus, que é uma esperança que nós temos, que eu vou apresentar para vocês. Isso vocês me cobrem. Depois eu entrego esse relatório, esse grupo, a um setor específico que trata do patrimônio, e, obviamente, esse setor de patrimônio, após os ajustes, comunica a contabilidade. Aqueles bens que não foram localizados, eu vou fazer a apuração por extravios. Bom, por que não foi localizado? De quem é a responsabilidade? E esse ciclo começa todos os anos. Mas se vocês me perguntarem, neste momento agora, onde está o contador neste processo? Ele está nessa pontinha aqui, receber informação. E ele não está recebendo informação. Então, em que papel eu posso me engajar a partir de agora? Em verificar o que está faltando para que a liderança desse processo saia do papel. E é isso que eu vou apresentar para todos vocês. Quando eu identifiquei essa necessidade, porque as pessoas não geravam informações para a contabilidade, eu passei a liderar equipes de inventário, mesmo não sendo função da contabilidade. E é um processo longo, é um processo dolorido, envolve pessoas, envolve motivação. Eu vou passar um resumo para vocês. É um resumo. É o resultado final. Depois de tantos erros, de tantos acertos, a gente chega à conclusão. Se as regras são tão simples e claras, o que leva ao fracasso? Se a gente sabe que o inventário é eu localizar os bens, por exemplo, desse auditório, eu vou ter aqui 3.000 cadeiras, 3.000 bens. Bom, faço a localização com uma equipe, num tempo razoavelmente curto, porque eu vou fazer uma força-tarefa, terminou, está ok. E por que isso às vezes é tão penoso, em especial no setor público, em que as estatísticas dos tribunais de contas me levam a 90% dos órgãos públicos não conseguem concluir os seus inventários, e é uma determinação legal, é uma exigência, uma obrigação, e o pessoal contrata empresas, traz novos profissionais e não conseguem terminar. Qual é essa dificuldade? Eu fiz uma pesquisa de campo nos órgãos públicos, que é onde isso é mais sensível, porque existe uma necessidade legal e uma cobrança dos órgãos de fiscalização muito intensa. E eu fiz isso com a União, com estados e municípios, no Brasil inteiro. Eu percorro todo o país e eu fiz com essas três, União, estados e municípios. E a resposta foi a seguinte: assim como os processos, que a contabilidade depende dos setores primários, todos os problemas relacionados à não execução de inventário são questões comportamentais. Nenhuma delas é técnica, por incrível que isso possa parecer. Para resumir o que está escrito, eu digo o seguinte: as pessoas sabem o que fazer. Elas sabem o que fazer, mas elas não sabem por que fazer, o que elas vão ganhar com isso e qual é o resultado final. Então, por mais que eu capacite, por mais que eu treine, ela não compra essa ideia e não executa. E quais são esses fatores que travam o processo? E vejam se essas travas não acontecem dentro do escritório, dentro da própria faculdade, para quem é estudante, ou dentro do setor público. São as travas que nós identificamos nessa pesquisa. A primeira delas é: o sempre foi assim. Eu chego cheio de técnica no meu órgão, na minha entidade, cheio de novidade, Écio. E aí vai ter aquele camarada que vai bater no meu ombro e vai dizer assim: Diogo, não mexe com isso não, porque sempre foi assim. Tem ou não tem? E aí, já ouviram essa frase antes? Isso é o maior problema que existe na humanidade. E sabe o que o sempre foi assim criou? Todo problema tem uma solução: a disrupção. Ele criou a disrupção. Enquanto tem uma turma dizendo que sempre foi assim, tem uma outra dizendo: vamos fazer diferente, vamos tomar o mercado. A disrupção, ela passa por isso. Quanto mais gente, Écio, falando que sempre foi assim, a Blockbuster, o que ela disse quando a Netflix foi fazer o acordo com ela? A gente sempre trabalhou assim,
Imagina uma líder mundial falando isso. Sempre foi assim, deixa quieto. Eu estou bem do jeito que eu estou na minha zona de conforto, eu tenho meus clientes, eu tenho meu faturamento. E aí a Netflix veio, quebrou, sempre foi assim, e quebrou a Blockbuster. Então essa visão do sempre foi assim, ela é uma mudança comportamental. Quem trabalha agora na área privada, os nossos clientes dos escritórios, ou mesmo os diretores da empresa na qual eu trabalho com contabilidade, será que nós não estamos também trabalhando sempre foi assim? Quando eu não apresento os melhores relatórios, as melhores informações, aquilo mastigado, quando eu, por exemplo, da área contábil, não me preparo para a liderança, para uma boa oratória, para poder explanar o resultado daquela entidade para a alta direção. E se eu não faço isso, alguém faz. E esse alguém vai provar para essa direção que a contabilidade é o mal necessário, é um custo, porque o brilho está com ele. Então nós necessitamos nos apropriar dessa questão comportamental, liderança, explanação, levar o que a gente leva um ano inteiro produzindo informações, gerando registros para aquela alta administração e dizer para eles o seguinte: olha, isso quem fez sou eu, e o resultado é esse aqui, segue esse caminho, segue esse fluxo, e venha quem vier, eu estarei preparado para poder trazer os benefícios da minha informação. A segunda grande problemática é a ausência de metas nesses processos. Então, no caso do inventário, o sempre foi assim, ele traz a seguinte situação, imaginem comigo, o camarada já tentou fazer inventário 10 vezes no órgão público, agora eu vou falar para o pessoal que trabalha no setor público, ele já tentou fazer 10 vezes, essas 10 vezes não deu certo, ele sai a campo, se desgasta, o pessoal xinga ele, isso acontece, ele é xingado, ele é, às vezes, não recebido nos setores, porque o camarada, não, tu vai vir aqui para olhar o que eu tenho de bens, eu não vou abrir a porta, eu não quero, não é verdade? Eu não vou te receber, aí o camarada pensa, agora chega o Diogo Duarte, com uma nova estratégia, e eu vou comprar essa ideia? Não, sempre foi assim, não vai dar em nada. Esse é o pensamento natural do ser humano. Mas quando eu apresento os resultados de cases, de outras situações, e o que ele vai ganhar com isso, ele diz, opa, Diogo, comprei a ideia, bora tentar. Em todos os lugares em que eu fiz o inventário, nos últimos 2 anos, com essa metodologia, todos eles, no início diziam, isso não vai dar certo. E no final, eu tenho depoimentos, vários, no Instagram e no YouTube, que dizem o seguinte, Diogo, parece que foi um milagre. Não foi milagre, foi a visão da pessoa que mudou. Foi o sair do sempre foi assim. A segunda questão comportamental é a ausência de metas. Todo o processo tem que ter uma meta bem definida. O inventário, se eu não disser para a pessoa, você tem 2 meses para fazer o trabalho de campo. Nesse trabalho de campo vão ter submetas. Cada setor eu faço em 1 semana, ou cada grande área eu faço em 1 semana. Porque daqui a pouco eu estou falando, como Instituto Federal de Alagoas, de 170 mil bens. Poxa, imagina eu fotografar 170 mil bens, eu descrever 170 mil bens. Se eu não tiver uma comissão coesa, com metas bem definidas, eles vão conseguir realizar, sim ou não? Não conseguem. E pessoal, quando eu tenho uma meta muito grande, Aécio, uma meta muito grande, uma meta exageradamente grande, que é o fazer o inventário de 170 mil bens, vem para a terceira grande problemática comportamental, procrastinação. O que é o procrastinação? É eu acordar no frio e dizer, eu vou dormir mais 10 minutos, e aí eu coloco no soneca, e são mais 10, aí toca lá o soneca, alguém já fez isso? Atire a primeira pedra quem nunca colocou na função soneca. Inclusive alguns estão chegando agora por causa da função soneca. Não é verdade? Acontece, mas isso ele tem uma relação muito direta em alguns processos com a procrastinação. O que é procrastinar? É eu deixar para depois. E pessoal, os grandes líderes, os grandes autores de best-seller hoje no mundo contemporâneo, eles dizem o seguinte,
a procrastinação, ela só existe em razão da ausência de metas. Veja, a procrastinação, ela só existe em razão da ausência de metas. Então vamos lá, eu tenho 170 mil bens para fazer inventário. Eu tenho meta? Tenho. Mas então por que o pessoal procrastina? Porque é uma meta muito grande, eu tenho que dividir em submetas. Eu tenho que fazer um cronograma de ações. E essa meta tem que ser monitorada. Então, por que nós estamos conseguindo fazer isso no setor público, que é um dos setores mais difíceis em eu ter metas bem estabelecidas, por uma questão cultural que está mudando com o passar do tempo? Por uma razão simples, as metas são bem definidas, os papéis são bem definidos, cada um faz uma coisa. Eu tenho o papel do fiscal, dos trabalhos, eu tenho o que vai a campo, que executa, a gente divide a equipe, e ninguém tem aquele sentimento, eu vou ser responsabilizado pelo que o outro deixou de fazer. Não, cada um tem seus papéis. E ao final do processo, cada um tem o seu brilho. Eu fiz isso e deu certo. Isso elimina a procrastinação. Se vocês pensassem que essa palestra não agregaria em nada, vocês estariam aqui agora? Então vocês acreditaram. Vocês não procrastinaram. Então vocês mandaram para o cérebro de vocês, hoje pela manhã: cérebro, eu sou o vencedor. Diogo, pelo simples fato de eu ter vindo para a palestra, é isso que eu mandei para o cérebro? Claro que sim. No momento que eu acordo, dentro do meu horário, que eu tomo o meu banho, que eu saio e chego na palestra, e todos aqui estão dentro do horário, eu mandei para o meu cérebro: eu sou o vencedor. A probabilidade de eu procrastinar em outros processos é muito baixa, porque eu estou determinando as minhas ações. Agora, se hoje, por exemplo, vocês estivessem lá no hotel, ou em casa, deitado, e pensou: poxa, a palestra é boa, eu preciso, outro dia eu assisto, eu vou procurar no YouTube. O que eu estou mandando para o meu cérebro? Tudo eu posso deixar para depois. É o caso Blockbuster. Aí vai vir alguém e vai tomar aquele meu lugar. É óbvio, é natural isso. Então vocês aqui são sucesso. E quando a gente chega nessas 3 questões problemáticas na hora de fazer inventário, eu não falei de problemas técnicos. Eu falei que eu fiz uma pesquisa e nós elegemos dentro dessa pesquisa as 3 mais com os servidores públicos. E essas 3 questões passavam pela procrastinação, não querer fazer, adiar, perder o prazo e nunca terminar, ausência de metas, e tinha mais uma, vocês lembram? Qual? O sempre foi assim, que é a principal. Não querer sair. E o sempre foi assim não está ligado diretamente à procrastinação? Se eu acho que sempre foi assim, que nada vai mudar, eu não saio do lugar, eu procrastino, mesmo que tenha uma ordem. Mesmo que tenha uma ordem superior e hierárquica e que meu emprego esteja em risco. A pessoa pensa: isso não faz sentido para mim, isso não faz sentido, eu não vou gastar meu tempo. Quais são as soluções para esse inventário? O que foi que nós fizemos para que os setores públicos fizessem um inventário que o setor privado pode fazer da mesma forma para outros processos? Primeiro, entender que os problemas, em primeiro lugar, estão relacionados a comportamento. Em segundo lugar, estão relacionados à técnica. Se a regra é essa, e a regra é clara, então a gente tem que mergulhar em outras ciências para complementar a nossa ciência contábil. Que ciências são essas? As ciências que envolvem o pensamento humano. Essa imagem em que nós temos o lado esquerdo, azul, razão, e o direito, vermelho, emoção, vocês já devem ter visto e ouvido falar em várias vezes que o nosso cérebro é dividido em razão e emoção, sim ou não? Perfeito? Razão e emoção. Isso é uma informação extremamente relevante, mas se eu não souber como aplicar, é a mesma coisa que eu ter consciência que existe um planeta chamado Marte, ou seja, não vai me agregar muita coisa para o meu dia a dia. O que eu faço com esses 2 hemisférios? Eu trabalho para dentro dos meus processos. A primeira coisa que eu desafio é, toda vez que vocês virem uma imagem azul, ela lembra o quê? Ela está do lado de quem? Da razão. Vermelho.
Emoção. Quem criou isso? Teve um autor e depois vários copiaram, extremamente ligados à programação neurolinguística, que mapearam e disseram, olha, azul é razão e vermelho é emoção. Opa, então a Copa do Brasil, a gente vai trabalhar com razão e emoção na final, não é isso? Ou não vai ter Grenal na Copa do Brasil? Já começa a acelerar o coração desde agora. Eu estou falando do lado razão ou do lado emoção? Emoção. Se eu disser para vocês, vai ter Copa do Brasil, isso vai levar com que os times tenham um melhor resultado financeiro. Esse resultado financeiro vai fazer com que a estrutura do centro de treinamentos seja melhorada. Então, os próprios jogadores terão uma estrutura melhor de alojamento, de acomodação e de treino. Isso é razão ou emoção? Razão. Mas o que me motiva a ir ao estádio? Emoção. Eu não quero saber quanto vai ganhar o time. Até é importante para trabalhar a minha emoção, mas eu quero saber de emoção. Eu quero ir lá e quero torcer, eu quero gritar, eu quero dizer, o Grêmio é campeão. Não é verdade? Bom, agora metade vai embora. Não, fiquem. Metade vai embora. Mas não é isso. E a outra turma quer dizer, o Inter vai ser campeão. Ó, a do Grêmio está mais efusiva. A do Grêmio, olha que o azul da razão foi mais forte. E aqui a emoção tem que falar mais alto. Tá, eu vou dar mais uma chance para os colorados. Aí os meus amigos colorados, que eu tenho vários, vão dizer o seguinte, Écio, o Inter vai ser campeão. Olha, eu estou achando que esse Grenal está fácil, viu? Mas vocês entendem que o que nos move é a emoção? O que nos move é a emoção. Eu dei um treinamento agora, olha só pessoal, que bacana. Lá em Belém do Pará, foi a primeira turma do Brasil de coach para contadores. Coaching para contadores. Ou seja, a gente forma contadores coaches. A primeira do Brasil. Eu na condição de Master Coach e contador, formei com outro grande Master Coach, a primeira turma do Brasil. Sabe o que muita gente falava, Écio? Caramba, isso é besteira. Não, sempre foi assim, não adianta. Pessoal, a turma que saiu, a primeira turma formada, isso faz 1 mês e meio, os depoimentos, nenhum era sem choro. Nenhum. O pessoal me abraçava o Beto Chaves, que era o outro palestrante, o outro treinador, e dizia assim, Écio, obrigado porque você mudou a minha vida. Eu não mudei a vida de ninguém. Eu mostrei que trabalhar com emoção, a gente tem resultados 10 vezes maiores do que trabalhar com a razão. Isso está provado cientificamente. A PNL, a programação neurolinguística, já provou isso. Se eu chegar para o meu gestor e disser para ele, para o meu cliente, olha, estão aqui os dados contábeis, eu registrei assim, 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 ele vai olhar, bacana, isso é razão. Eu passei uma necessidade, mas não dei o plus. Agora, se eu chegar para ele, para a minha chefia, para o meu cliente, e disser, olha esse gráfico, olha o que você vai ganhar com isso, olha a mudança de status da tua empresa se fizer isso, faz ele sentir aquele dado, faz ele viver a mudança, faz ele entender a disrupção, eu te garanto que ele vai acordar e vai pensar, hoje eu tenho que falar com a contabilidade. E ele não vai entender o porquê, mas ele vai entender que é uma necessidade ele falar com o contador. Nem que seja para o contador dizer para ele, você está indo no caminho certo, parabéns. Os dados provam isso. Agora, eu apresentar dados frios, crus, isso não mexe com a emoção. E se não mexe com a emoção, dificilmente ele vai comprar a ideia contábil. Mas se vocês me perguntarem, desses dois lados, qual é o mais importante? Equilíbrio. Equilíbrio. O Rio Grande do Sul é sucesso, tem Grêmio e tem Inter, tem um azul e tem um vermelho, ambos times de ponta. É o equilíbrio. É eu pensar com a razão, mas entregar a informação com a maior carga emocional possível,
mas carga emocional para o meu interlocutor, não para mim. Provar para ele que aquilo é possível. Professor, e no inventário, como é que isso foi feito com o setor público? Eu simplesmente mostrei para as pessoas, para que elas realizassem um trabalho que nunca tinha sido feito antes, um trabalho complexo, que elas mudariam a história dos órgãos nos quais elas trabalham. Eu usei razão e emoção. Razão e emoção. E foi assim que eu comecei, em todos os lugares. Então, muitas vezes, em meia hora de palestra, antes de passar os trabalhos técnicos, eu já tenho todos motivados a fim de fazer aquele trabalho. Se eu não seguisse essa lógica, primeiro emoção e depois razão, sabe quanto tempo eu ia levar para convencer? 1 ano, e não convenceria, se eu chegasse só com a razão. Mas se a pessoa entende no coração dela que aquilo é uma necessidade, que ela vai ser reconhecida, que o órgão vai subir e que ela está fazendo algo extremamente importante e relevante para o controle social, ela vai se orgulhar daquilo, a família vai parabenizar, os amigos vão parabenizar. Só se ele for sádico e masoquista para não entrar no processo. Então paremos, essa é a minha reflexão que eu sugiro, paremos de nos dedicarmos 90% para questões técnicas e 10% para questões emocionais. Vamos inverter essa lógica, porque técnico vocês já são, e vocês sempre vão ter tempo de pesquisar a técnica. Equilibrem. Metade do tempo eu vou pesquisar sobre relacionamento humano, comportamento humano, motivação, as 5 linguagens do amor, para poder motivar a minha equipe. E depois eu vou pensar na técnica. Porque quando eu tiver a equipe na mão, qualquer técnica ela faz, ela executa. Se eu não tiver na mão, nem a melhor técnica ela vai executar. Vocês já ouviram falar das 5 linguagens do amor? Anotem. Anotem agora, não deixem para depois, não procrastinem. Anotem no celular. Anotem aí, as 5 linguagens do amor. Isso vai mudar a vida de vocês. Quem nunca ouviu falar, anote. Isso muda a vida de vocês. No pessoal e no profissional. Falei igual o Faustão agora. Anotem, as 5, não deixem para depois. Olha a disrupção, ela está acontecendo. As 5 linguagens do amor. O autor que escreveu esse livro, As 5 Linguagens do Amor, ele descobriu que a razão e a emoção podem interferir em todos os processos da humanidade, inclusive no casamento. Alguém que já teve problema com casamento? Pô, Diogo, não, só um pouquinho, eu não procrastino, eu venho à palestra para chegar nesse assunto, eu vou embora. Sabe o que esse autor falou? Ele disse o seguinte: existem 5 linguagens de amor, e isso vale para o processo de inventário, isso não está aleatório na palestra, ele é um bônus. Essas 5 linguagens do amor fazem com que eu me comunique com a emoção da pessoa, faz com que ela compre, inclusive a técnica, faz com que ela se motive. Vocês já ouviram aquela máxima? Deixa eu te perguntar, qual é o teu nome? Rosane? Rosane. Você gosta de ganhar presentes? Gosto. Né? Falou assim, gosto, entortou a cabeça, que não é aquela coisa. Gosta de um abraço? Gosto. Gosta de ter tempo de qualidade com as pessoas que tu ama? Com certeza, já é mais do que os outros 2. Estão entendendo? Eu falei de 3 linguagens do amor. A primeira era presentes. Quanto tempo de casada? 20 anos. Se o teu esposo chegar hoje para você e só te der presentes, no primeiro momento você vai gostar, mas não vai te preencher. No teu caso, se ele chegar e te der um abraço e falar, vamos passear, a tua atenção é toda minha, desliga o celular, vai ser mais feliz ou não? Porque essa é a tua linguagem do amor. Parece claro isso, pessoal? Quantas vezes a gente fala, eu não sou amado, e ser amado é uma necessidade do ser humano, necessidades básicas do ser humano. Não estou falando de Maslow, não. Eu estou falando de PNL, de uma forma geral. É necessidade básica do ser humano, ser amado, ser reconhecido. Se ela disser, eu não estou sendo amada, porque ele não me dá um abraço, é porque ele não entendeu a tua linguagem do amor. Vocês já viram pessoas muito ricas, que
dão presentes, 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 e não conseguem ter um abraço? Porque a linguagem de amor dela é presente, ela aprendeu isso. Isso é neurolinguística. Então, quando eu domino as 5 linguagens do amor, eu dou para o meu funcionário, eu dou para a minha chefia, eu dou para as pessoas que eu amo, ou que eu necessito que elas estejam junto comigo, a linguagem de amor que ela precisa, e não a que eu quero receber. Eu, Diogo, não me importo com presente. Sou parecido contigo. Eu sou sinestésico, eu gosto de abraço, eu gosto de contato físico, eu gosto de olho no olho. A minha esposa, ela tem uma outra linguagem de amor, atos de serviço. Ela, para provar o amor, ela faz tudo o que eu precisar. Está parecendo clara essa diferença? Mas dificilmente ela vai me dar um abraço. Então, quando a gente domina essas cinco linguagens do amor, a gente passa a entender o outro e passa a dominar os processos de uma forma integral. Então, se a minha esposa vem e me dá um abraço, é porque ela conhece as linguagens do amor e sabe que aquela é a minha linguagem, não a dela. E se eu sei que quando eu venho para uma viagem, antes que eu peça, ela já fez a minha mala. Isso foi o quê? Ato de serviço, é outra linguagem de amor. Quantos homens e mulheres que fazem isso? Eu faço tudo pela minha esposa ou pelo meu marido, eu faço tudo pelo meu funcionário, eu faço. Atos de serviço é uma linguagem de amor. Mas se o teu funcionário é toque físico, quando ele bater uma meta, dá um abraço nele, aperta na mão e olha no olho. Se a linguagem do amor for palavras de afirmação, e agora fecharam as 5, fala para ele, muito bem, tu está no caminho certo, parabéns. Descubra a linguagem do amor da tua equipe, do teu cônjuge, dos teus amigos. Saia da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não é a minha linguagem de amor que interessa, é a do próximo. Alguém já disse isso há uns 2000 anos atrás. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como? A si mesmo. Então, como é que eu vou amar o próximo? Entendendo a linguagem de amor desse próximo. E isso vale nos processos internos das empresas, dos escritórios de contabilidade. A minha equipe de inventário, pode ter certeza, aquelas pessoas, cada uma vai ter uma linguagem de amor. Então, como eu não tenho o discernimento na hora e o tempo de dividir quem gosta do quê, trabalha com as 5. Atos de afirmação o tempo inteiro. Você está indo bem, parabéns. Isso não é motivação, isso é entender linguagem de amor. Presenteia, os melhores vão ganhar um prêmio, os melhores vão ser reconhecidos, os melhores vão ter um período, uma reunião exclusiva para definir novas estratégias, tempo de qualidade. Então pesquisem sobre as 5 linguagens do amor, ela é transformadora. Os grandes líderes mundiais dominam isso na ponta da língua. Os grandes empresários, os CEOs das grandes empresas dominam isso na ponta da língua. Agora, vamos começar com a emoção. E depois nós vamos para a técnica e eu vou apresentar o bônus. Escutativa. Eu estou tendo escutativa com os meus funcionários, com a minha equipe, com os meus gestores, ou com a comissão de inventário? Ou eu estou tendo fala ativa? Em hipótese alguma, eu poderia chegar no setor público, onde o inventário tem casos de fracasso, e dizer para eles o seguinte, olha, a partir de agora as regras são essas, a gente vai fazer assim, assim. Não, eu preciso perguntar o seguinte, o que já deu certo para ti? O que deu errado para vocês? Escuta ativa, mais ouvir do que falar. Com isso, eu estou usando os meus 45 minutos para afiar o meu machado. A escuta ativa é uma expressão que nasceu no coaching, mas ela tem origem na programação neurolinguística. Ouça, porque não existe nenhum processo de sucesso em que eu vá impor algo para uma pessoa. Ela tem que entender, e para entender, ela tem que, obviamente, falar dos seus problemas. Naquele processo, eu ouço, contorno e a gente avança. O segundo ponto, as necessidades básicas do ser humano, em especial, ser amado e ser reconhecido. Faça. Ele termina de fazer, eu não demonstro uma linguagem de amor. Eu não dou um presente, e o presente não precisa ser financeiro. Não precisa ser financeiro. Eu não dou um tempo de qualidade para dizer para ele o quanto foi importante, eu não tenho palavra de afirmação. Ele vai estar feliz nesse processo? Não.
Ele vai dizer, eu não sou amado, eu não sou reconhecido, essa empresa não me merece, esse órgão público não me merece. Aí eu posso estar lá na Receita Federal, onde cada um ganha ali de 10 a 20 mil reais e sou mal atendido. Acontece ou não acontece? Alguém já passou por isso? Alguém que já foi mal atendido na Receita? Sim ou não? Alguém aqui é auditor da Receita? Caramba, ficou tenso agora, né? Pessoal, eu não estou generalizando. Eu tenho grandes amigos, ótimos auditores na Receita Federal. Eu estou dizendo que é um órgão que atende muita gente com muitos problemas e que eles, muitas vezes, não são reconhecidos. Eles não são reconhecidos. Eles ganham muito bem, mas isso não é suficiente. As necessidades básicas do ser humano, ser amado, ser reconhecido, não estão. Porque o cliente que chega, entre aspas, a pessoa que quer resolver os problemas, já chega com um grande problema reclamando. A chefia cobra e não reconhece. Ele pode bater a meta que for e parece que ele não fez nada. Ele vai se automotivar dessa forma? Muito difícil. E quando a gente fala da razão nesse processo de inventário, eu preciso de metas e processos bem definidos. Metas e processos bem definidos. E aí nós chegamos no retorno ao inventário. Se nós já falamos de emoção, bora voltar para o inventário na razão? Vamos ver as técnicas que deram certo? E depois eu quero mostrar o que está acontecendo de mudança no mundo. Esse processo de disrupção que está acontecendo lá no interior do Amapá, que começou na prefeitura de Macapá. E eu vou querer mostrar para vocês o que é uma disrupção do bem, o que é uma disrupção que está mudando vidas e que está envolvendo emoção e razão. E vocês vão ver que a mudança é possível. Retornando ao inventário, a receita de sucesso é: faça uma análise da matriz FOFA antes de realizar qualquer processo, em especial o inventário. Alguém já ouviu falar na FOFA ou SWOT? Certo? Eu tenho que medir aquilo que eu tenho de poder, de força, que depende de mim e que não depende. Eu tenho que definir aquilo que me prejudica, que depende de mim e que não depende. Capacite a sua equipe, faça o pré-inventário, que é o planejamento. Monte uma equipe, uma comissão mínima, com pessoas no quantitativo correto, defina papéis de trabalho, fiscalize, trabalhe em tempo real, nós estamos na versão 4.0, que é a nova revolução industrial, e trabalhe com imagens, no caso do inventário. A imagem, ela vai trabalhar para o usuário da informação com a emoção, ele está vendo. A imagem, ele está vendo o inventário. É diferente de eu ter uma relação de bens. Vocês concordam com isso? Imaginem vocês, como donos de uma empresa, ou líderes de um órgão público, gestor de um órgão público. Vocês pagam 30 mil reais para um camarada ir lá, dar um treinamento e capacitar a tua equipe. E aí, no final do processo, a única coisa que a equipe entrega é uma relação de bens, escrita. Pô, bacana. Legal. Isso vai mexer com a razão. E a razão é menos importante que a emoção? Não. Então, se eu entregar essa relação de bens com a foto dos bens, o gestor vai olhar, caramba, é isso que vocês fizeram? Todos os bens estão fotografados, é isso aqui que eu tenho hoje? Eu mexi com a emoção dele. Ele vai querer todos os anos investir no processo de inventário, porque ele está enxergando, e quando a gente enxerga, mexe com o coração. Porque senão eu tenho que trabalhar com a imaginação. Essa relação de bens é o que nós temos. Será? Será que é? Será que não é? Será que ele só foi lá e disse que tem e não tem? Mas se eu tenho a foto tirada naquele momento, eu ganhei a emoção desse gestor. Aí ele vai motivar a sua equipe. Então veja, quando eu fiz a SWOT, a FOFA, dentro dos órgãos públicos, desses vários e vários órgãos públicos, nós chegamos na seguinte situação: quais são as maiores forças, aquilo que eu tenho de poder, que depende de mim? Eu posso criar normas internas com muita facilidade, eu tenho acesso à informação e eu tenho sistemas de informática para gerar esses bens. Então, tecnicamente, eu tenho tudo que eu preciso, mas quais são as minhas fraquezas? O sempre foi assim, a procrastinação e a ausência de metas, isso nós já vimos. E aí eu vi coisas que não dependem de mim, tanto como oportunidade como ameaça. Mas o que eu quero chamar a atenção? As minhas forças, elas são todas técnicas, as minhas fraquezas são todas comportamentais.
Alguma dúvida que o comportamento está influenciando nesse processo? Alguma dúvida que o fato de eu ter tido sucesso com equipes no Brasil inteiro, nada mais aconteceu do que eu buscar as melhores capacitações do Brasil e do mundo na área de comportamento humano para motivar a equipe? É isso. Não tem fórmula mágica. É eu entender o próximo, é eu ter uma escuta ativa, eu mostrar para ele o resultado, eu consigo aquele processo. Então, nós desenvolvemos um protocolo, que é um protocolo padrão, que se vocês forem no Instituto Federal de Alagoas, é da mesma forma que é executado. Se vocês forem aqui na Prefeitura de Bento Gonçalves, é da mesma forma. Estou citando 2 casos em que a gente desenvolveu agora, que são os cases que eu vou trazer. E Bento Gonçalves está de parabéns. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que o congresso era aqui, porque é uma das cidades nas quais a gente desenvolveu esse protocolo, e fez com maestria. A gestão, querendo inovar, investiu no que existe de mais prático, moderno e a menor custo em termos de inventário, e conseguiu realizar com maestria o trabalho de campo. Quem é de Bento Gonçalves, da prefeitura aqui, levanta a mão. Só? Mais uma aqui também. Aqui e aqui. Eu vou dizer que eu sou fã de Bento Gonçalves, sou fã das pessoas de Bento Gonçalves, porque aqui é uma cidade, eu coloquei agora no Instagram ontem, é uma cidade poética. Tudo é convidativo, as pessoas são convidativas, e quando a gente fala num processo de inventário, estava naquele período em que antes tinha sido feito, tinha dado problema, a equipe comprou a ideia, fez e fez com maestria, Então, a primeira coisa que eu peço, antes da gente passar para o protocolo, é, não só por ter sediado o congresso, mas por ter feito isso acontecer, uma salva de palmas para Bento Gonçalves. Merece. É hoje um dos exemplos no Brasil de execução desse processo. É um dos exemplos. Agora, se vocês perguntarem para a Liz e para todos que participaram desse processo, foi fácil? Não foi, mas saíram da procrastinação, tinham meta, saíram do sempre foi assim. Bom, o protocolo, ele envolve papéis de trabalho, conforme o manual desenvolvido, obviamente, para que esse protocolo seja muito bem trabalhado. A primeira coisa é trabalhar com kit de inventário, com a nuvem, tempo real. Por isso que é 4.0. 4.0 é a 4ª revolução industrial, que vocês podem pesquisar sobre a 4ª revolução. É todos os meios interligados, é o meio digital, é essa mudança comportamental que está acontecendo no mundo. Então, o kit de inventário envolve um padrão em nuvem, que eu particularmente uso o Google Drive sem muitos problemas, pode ser 20 mil bens, podem ser 40 mil bens e não gasto R$1 para isso. Padrão em fotos, então eu tenho que treinar as pessoas para tirarem fotos bem qualificadas, isso é um trabalho simples e fácil. Eu tenho que ter padrão de execução dos trabalhos e formulários. Formulário de produtividade, placas para tirar foto e formulário para fiscalização. Todo mundo conseguiu compreender esse protocolo pela razão? Sim ou não? Compreenderam pela razão que está escrito? Pela razão, o Google Drive tem 15 gigas de armazenamento. 15 gigas de armazenamento. Como é que eu vou armazenar, no caso do Instituto Federal de Alagoas, 170 mil bens em fotos individuais com 15 gigas? Não consigo, mas são 15 gigas por usuário. A minha comissão tinha mais de 100 pessoas, cada pessoa com 15 gigas. Então, é possível, sem precisar contratar nenhum plano adicional. Isso tudo é razão. Agora eu vou para o caso 1, Instituto Federal de Alagoas. Eu vou mostrar imagens. Eu vou trabalhar com o que com vocês? Emoção. Eu trouxe texto, texto, texto. Protocolo, protocolo, protocolo. Se eu não mostrar a imagem disso acontecendo de verdade, vocês vão achar, pô, bacana. Mas será? Então, agora é emoção. Aqui, por exemplo, está compartilhado comigo o Instituto Federal de Alagoas. Então, aqui são os campos no Google Drive. Pessoal, da mesma forma que foi feito lá, foi feito em Bento, no Ministério Público de Sergipe, Ministério Público do Amapá, é tudo a mesma forma, a mesma metodologia, o mesmo protocolo. Ó, eu vou clicar nesse campo Benedito Bentes aqui, que é um campus do Instituto Federal. Cliquei, ele abre todos os setores. Copa, coordenação de curso, entrada do auditório, laboratório. Vocês já tiveram acesso ao Google Drive, perfeito não? Acessaram já o Google Drive? É dessa forma, né? Eu criei uma pasta grande, que é o órgão,
eu vou abrindo as pequenas pastas e agora eu vou clicar em Copa Recepção. Quando eu abro Copa Recepção, ele me aparece todas as fotos da Copa. E sabe o que é esse número aqui, 19061? É o número de patrimônio daquele bem. Então, o gestor, eu vou clicar na foto, ele vai ter isso aqui, ó. Essa mesa está lá na Copa e o número de patrimônio é 124.173. São quase 200 mil bens no IFAL. E creiam, todos os bens estão fotografados. Sabe em quanto tempo, Écio? 3 meses. Sabe quanto tempo eles levavam antes para fazer o inventário? 2 anos, sem conseguir concluir. Como é que em 3 meses eles conseguiram concluir com fotos? Com fotos. Qual é a regra? Eles entenderam, pela emoção e não pela razão, que isto aqui seria altamente benéfico para a sua gestão. Vai gerar valor para a contabilidade, vai gerar valor para a gestão, vai gerar valor pessoal. Mais uma, olha aqui o veículo, para provar para vocês que todos os bens são registrados. É o número 582, ele está na recepção, no campus Benedito Mendes. Sabe essa plaquinha aqui? A gente desenvolveu, a gente desenvolve. Eu escrevo com pincel atômico, depois apago, escrevo o número de novo e tiro foto de outro bem. É simples, por isso que eu falo que é a custo zero. Google Drive é gratuito, essa placa é gratuita, eu só dependo da comissão. Agora, a comissão, só pela razão, ela não vai. Trabalha a emoção, o porquê e o objetivo daquele processo. Olha aqui, esse kit, essa longarina, o número 70.133, longarina, ela está na recepção, Benedito Bentes. Vocês poderiam imaginar um grupo de comissão que já tentou fazer isso algumas dezenas de vezes, com fracasso, eu disser para eles que eles vão tirar foto de todos os bens, coisa que nunca antes foi feita. Vocês acham que eles comprariam a ideia de imediato? Não, todos foram reativos. Aqui em Bento Gonçalves, no início, havia uma reação muito forte. Quando a gente explicou o porquê e o benefício, o pessoal fez com maestria, e fez com muita maestria. Então, veja, aqui são relatórios, protocolos, em cada setor que a gente identifica, os bens que foram localizados, a comissão assina. O que eu estou fazendo aqui? Cada um é responsável pelos seus processos, e ele coloca na nuvem em tempo real. Então, eu posso estar em Belém do Pará, eu posso estar em Porto Alegre, eu estou coordenando a equipe que está lá em Alagoas, porque está subindo aquela informação para a nuvem, e eu estou vendo em tempo real e batendo com o relatório, e lá dentro tem alguém fiscalizando, o papel do fiscal. E tudo isso funciona de forma harmônica. O segundo caso é Bento Gonçalves. Já que nós estamos aqui, nada melhor que trazer a prata da casa. Bento Gonçalves também fez. Aqui está o exemplo. Nós estamos aqui no CETEC, que todo mundo conhece, né? O CETEC, aqui no centro de Bento Gonçalves, ou pelo menos quem conhece Bento Gonçalves, é um centro maravilhoso, que é onde foi a nossa base para a capacitação dos servidores, onde nós começamos os trabalhos. No CETEC, nós abrimos aqui as fotos, é óbvio que eu vou mostrar só algumas. Ó, olha o que a equipe fez com maestria. Outra plaquinha, outro padrão de placa que eles desenvolveram, número de patrimônio, e está aqui um switch. Não parece com o mesmo caso do Instituto Federal de Alagoas, sim ou não? Parece que nós estamos olhando o mesmo padrão de foto, porque é um protocolo. O que eu fiz lá, eu fiz aqui, eu faço em outros locais. É protocolo, são os mesmos processos, mas pessoas diferentes, culturas diferentes. Olha o outro caso, mais um computador aqui em Bento Gonçalves. Está aqui um no-break. Então, como é que Bento Gonçalves conseguiu fazer esse belíssimo trabalho? Olha, tudo renomeado com o número de patrimônio. Porque eles acreditaram nesse processo. Eles trabalharam a emoção e depois foram para a técnica. Então, hoje, Bento Gonçalves é um dos poucos órgãos no Brasil a ter o inventário em dia com todas as fotos disponíveis para fins de prestação de contas. Um dos poucos do Brasil. Pioneiro, disrupção. Pioneiro, disrupção. Aqui tem o relatório que eles desenvolveram para controle do que está sendo enviado para a nuvem, e, obviamente, essas fotos têm um checklist. É a foto da entrada, a foto panorâmica, bens aéreos, enfim, tem um checklist de como tirar essas fotos. Isso é técnica, mas antes disso nós trabalhamos a emoção. Então, essa palestra, ela é para falar somente de inventário? Não.
Essa palestra é para falar de mudança, é para falar de disrupção dentro da contabilidade e nos processos que envolvem a contabilidade. Eu prometi um bônus para vocês. Algo está acontecendo de novo. É uma grande disrupção, uma grande disrupção. Que disrupção é essa? É eu trazer a população para dentro do setor público, é eu trabalhar as crianças, é eu mudar a cultura de um povo. Eu tenho um cliente que é a Controladoria Geral do município de Macapá, que eu me orgulho muito, um cliente de controle interno, de consultoria, que eles desenvolveram um programa, e nós estamos amadurecendo esse programa, vamos ampliar esse programa, que se chama Aluno Auditor. Eles conseguiram nesse programa colocar em prática emoção e razão. Razão em que sentido? Eles tinham um problema nas escolas. Às vezes a merenda não chegava, as cadeiras quebradas. Esse é um problema nacional, sim ou não? E ao invés de todo mundo reclamar e criticar, foi feita uma união de quem está lá na ponta, recebendo o serviço público, com a Controladoria Geral do município. De que forma? Com emoção. Pessoal, agora vocês são fiscais. Eu estou falando de alunos de 2º ano primário, pequenininhos. Eu estou falando disso aqui. Eles são auditores. Eles fiscalizam a escola. Isso é disrupção. Eles são auditores. Agora, se eu parasse no sempre foi assim, que é problema comportamental, se eu não tivesse meta nesse programa, que é problema comportamental, e provavelmente, se eu procrastinasse, isso não ia sair do papel. E olha o que está acontecendo em Macapá. Aí eu vou precisar que alguém aperte aqui. E com som. Conscientizar cada vez mais as nossas crianças na participação do cidadão crítico, realmente participativo. O projeto Aluno Auditor, ele vem para trazer um trabalho de cidadania com os nossos alunos da escola Maestro Miguel, e ele vem desenvolver essa participação dos alunos com toda a equipe da escola. Todos esses alunos são auditores. Problemas, avaliar como está sendo a gestão da escola, verificar de que forma que se pode melhorar todo o ambiente escolar. Elas querem levar a gente para um futuro melhor, para ajudar as outras pessoas lá fora. Respeitar todos os funcionários, como o cozinheiro, todos que limpam a escola, o professor, diretores, monitores. Pessoal, vocês imaginem essas crianças falando em respeito com o próximo, falando em controle do bem público, falando na importância disso para uma comunidade. Isso não é uma nova geração que vai surgir? Isso não é uma disrupção? Isso não é uma mudança? Isso não é trazer? Se eu disser para vocês, hoje, vocês acham que isso é válido, sim ou não? Porque vocês entenderam com o coração. Eu não passei as técnicas do programa, eu não passei o que ontem eu preciso de orçamento, eu não passei as dificuldades, eu mostrei para vocês crianças dizendo que isso mudou a vida de uma escola. Eu estou dizendo que crianças mudarão o futuro daquele município. Coração. Eu não falei em nenhum momento da razão. E aí eu pergunto para vocês, nesse momento, se eu apresentar um protocolo do aluno auditor, vocês não teriam interesse em aplicar nos seus municípios? Teriam, porque a emoção já tocou no coração. Vocês já estão envolvidos emocionalmente, porque sabem que isso pode mudar o nosso país. Então, façamos isso com os nossos clientes, façamos isso no nosso inventário, trabalhem o coração, as 5 linguagens do amor, trabalhem o que o maior de todos os maiores disse: Deus sobre todas as coisas, e ame o próximo como a si mesmo. Muito obrigado, pessoal. Parabéns, professor Diogo Duarte, por trazer esse componente aí emocional tão importante na tarefa de nós que fazemos contabilidade, né? A contabilidade sempre está na ponta do processo e depende tanto da interação desses setores, e o componente emocional é, sem sombra de dúvida, um aspecto extremamente importante.
Temos algumas perguntas aqui. A primeira delas: o problema da emoção é que gestores mais antigos acham isso uma bobagem. Como fazer com que também os gestores melhorem para poder passar isso para seus colaboradores? Eu vou completar com mais uma, que todas abordam, de um certo modo, essa questão comportamental. E quanto a motivar a equipe e passar claramente o que se deve fazer, é bem complicado. Quase ninguém ensina corretamente todo o processo, porque muitas vezes a pessoa que está executando é o estagiário, o auxiliar, assistente de contabilidade, e os gestores acham que eles não precisam saber mais do que foi contratado. Como lidar com isso? Olha, duas perguntas excelentes. Eu vou começar pela última, a questão de como ensinar. Eu costumo ensinar em treinamentos específicos, como o coach para contadores, uma técnica que se chama técnica Feynman. Alguém já ouviu falar na técnica Feynman? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Ela não é... Já ouviu na técnica Feynman? Ela não é muito propagada, Écio, no Brasil. Fora do Brasil, ela é extremamente divulgada, principalmente nos Estados Unidos. Feynman, ele foi um físico que ganhou um dos prêmios Nobel de Física, na física quântica. Então, a área dele é física. Imagina a dificuldade de ensinar física para pessoas que não são físicos. Então, ele, uma mente brilhante, desenvolveu uma técnica de 4 passos, que é: ensine qualquer coisa como se estivesse ensinando para uma criança, para o maior leigo possível. Como fazer isso? Como fazer isso? Simplificando o entendimento. Então, por exemplo, quando a gente traz emoção, a gente já está preparando a pessoa dentro de uma técnica Feynman. Mas a gente vai pegar todo um conceito técnico e resumir, e dizer, olha, o processo ele pode ser dividido em tantas partes. Quanto mais simples eu conseguir explicar, por exemplo, alguns aqui, talvez, estudantes, ainda não tinham ouvido falar de inventário, mas quando viram as imagens, a forma, já entendem pelo menos o que é. Se a gente tivesse numa execução, seria ainda mais simples. Quanto mais complexo, quanto mais informação, menor vai ser o entendimento. Então, por exemplo, eu trabalho quase que exclusivamente com leigos naquelas áreas. Então, a gente treina da forma mais simples para obter o maior resultado. Isso é técnica Feynman. Vocês podem pesquisar na internet, tem vários livros sobre a técnica Feynman. Então, como ensinar, essa é a melhor forma. É a melhor técnica que eu conheço, que eu utilizo nas capacitações, e grandes nomes, principalmente nos Estados Unidos, utilizam também. Agora, a primeira pergunta era em relação à emoção. Os gestores realmente, muitos não entendem essa importância. Como que eu vou mostrar a importância da emoção para eles? Nunca com razão, com emoção. Eu tenho essa obrigação de mostrar para eles. Exemplo, quando eu mostrei o vídeo do meu cliente, Prefeitura de Macapá, mexeu com o coração de vocês? Eu não preciso dizer para vocês que eu vou trabalhar a emoção. Ela já está implícita. Eu tenho certeza que vocês viram uma esperança nesse vídeo. Se eu trouxesse um manual do aluno auditor, olha, você tem que fazer isso, 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 mexeria com o coração de vocês? Não. Então, quanto mais eu mostrar para o meu gestor emoção, mais ele vai valorizar essa emoção. Quanto mais eu levar técnica, razão, lado azul, menos ele vai valorizar a emoção. E nós, contadores, levamos o que para os gestores? Normalmente, emoção ou razão? Razão. Então, como eu vou exigir emoção dele, valorização de emoção, se ele não está habituado com isso? Leve emoção. Existe um exercício que eu indico para os meus alunos, que é o seguinte: a cada 5 reuniões com seus gestores, ou a cada 5 minutos de reunião, reserve pelo menos 2 minutos para emoção, que já é um processo de começo. E onde eu vou trabalhar essa emoção com o meu gestor, esses 2 minutos? Sempre no início. Isso se chama rapport, isso se chama conexão. E qual é o erro mais comum, Écio? É eu chegar numa reunião, está lá o meu gestor do outro lado, eu sento aqui e falo, olha, está aqui o relatório, entrego para ele, pronto. Ele olha, tá bom, terminou a reunião, vai embora. Cadê o meu rapport? Cadê a minha conexão?
Cadê eu dizer para ele, olha, isso aqui pode mudar o rumo da tua empresa. Olha o achado que eu tive aqui nesse relatório. Esse itemzinho, se isso não pode mudar a sua visão de gestão, ou seja, alguma coisa que traga emoção. Cada um vai saber onde pega. Perfeito ou não? Então eu não tenho como cobrar emoção se eu não estou dando emoção. Mas eu tenho que dar emoção da forma certa, com o equilíbrio da razão. Eu dei emoção, falei, olha o que isso pode mudar. Está aqui o relatório, razão. Quer um exemplo de emoção? Não sei se vocês, eu estava de perna cruzada ali, vocês viram a minha meia, né? A minha meia. Aí muitos vão dizer o seguinte, mas o Diogo enlouqueceu. Pessoal, antes de vir para cá, eu estava na prefeitura de Macapá, antes de Macapá eu estava na prefeitura de Canaã dos Carajás, e assim eu estou rodando o Brasil inteiro, e obviamente umas 2 vezes por semana, uns 2 dias na semana, eu passo em casa. E eu tenho um filho pequeno, Paulo Vitório. Depois vocês entrem no Instagram, vocês vão conhecer ele no Instagram, sou o Diogo Duarte, professor Diogo Duarte. Ele é pequenininho, e ele é meu grande amor. Como que eu vou ter no meu coração a esperança todos os dias? Às vezes eu acordo, caramba, Écio, eu estou cansado, estou longe de casa. Está aqui. É algo colorido que remete ao meu filho. Então, isso aqui é emoção pura. E sempre vai ter alguém para perguntar, Diogo, que meia é essa? E eu vou responder sempre, eu estou trabalhando a minha emoção. Porque a minha razão faz com que nós estejamos aqui agora. Mas a minha emoção faz com que eu tenha um propósito em estarmos aqui agora. E o propósito é eu dar o melhor para vocês, para que o meu filho se orgulhe depois. Então, se nós dermos emoção, a gente vai entender que a emoção é necessária. Diogo, só mais 30 segundos para rapidamente responder uma pergunta que o pessoal fez agora. Infelizmente, eu peço desculpa de não poder ler todas as perguntas pelo adiantar da hora, mas tem um aqui que menciona que a palestra foi excelente e pergunta se esse treinamento de coach para contadores, mencionado por você, tem previsão de ser realizado em outros estados. Olha, boa pergunta. Quem fez essa pergunta? 30 segundos? Aqui, obrigado. Eu pretendo trazer para Porto Alegre. Tá? A gente vai ter uma segunda turma em Belém, uma em João Pessoa, e eu quero trazer em Porto Alegre. Eu vou dizer que isso muda a vida das pessoas, como mudou a minha visão de mundo mudou. Eu hoje faço, no mínimo, 6 treinamentos na área de desenvolvimento pessoal por ano, e leio 10 livros de desenvolvimento pessoal por ano. E isso mudou a minha forma de ver o mundo e de gerenciar as minhas equipes. Eu recomendo para vocês, quem quiser, enfim, ter acesso à turma que vai ser aberta em Porto Alegre, no meu Instagram e no meu Facebook, que é Professor Diogo Duarte, ou no meu site, professordiogoduarte.com.br. E a primeira coisa que eu digo, desmistifiquem quando falarem de coaching. É claro que tem muita gente usando o coaching de uma forma banal, estão desmerecendo o coaching de uma forma geral, mas eu garanto para vocês, quando o coaching trabalha o foco em metas, nas linguagens do amor, na técnica Feynman de aprendizado e de ensino, e na visão que nós temos sobre as pessoas, a gente ganha em produtividade, a gente ganha no relacionamento pessoal. E é o que aconteceu. As pessoas em lágrimas agradecem por terem tido acesso a essa ferramenta, como eu já chorei muito nas formações anteriores. Então, João Pessoa e Porto Alegre respondendo objetivamente as próximas turmas. Ok, professor Diogo, parabenizamos a sua participação, brilhante como sempre. Eu também fiquei curioso com a questão da meia, iria lhe perguntar depois, mas você já adiantou. Pois não. Pessoal, essa meia, claro, ela é um gatilho mental para mim, eu sempre lembro do meu filho, que é o colorido, é o belo, é o bonito, é o novo, mas isso aqui é o Rap Socks, é uma tendência, é mais uma disrupção. Isso aqui nasceu na Dinamarca e na Suécia, onde as pessoas chegam nas casas das outras pessoas com neve nos pés durante o inverno. Então, o que acontece na Dinamarca? Tem que tirar o sapato para entrar em casa, senão tu vai entrar com neve. Então, o que as pessoas entenderam com as Rap Socks? É uma forma de mostrar o seu eu interior. É tirar o sapato, a pessoa vai ver a meia. Então, ninguém mais queria ver meia preta,
Então, é uma forma de demonstrar a essência da pessoa na meia. Então, na verdade, eu uso como um gatilho mental, mas é uma tendência que nasceu nos países nórdicos, e a gente pode trazer isso para o Brasil. Ele é como se fosse o seguinte: eu estou de terno e gravata. Razão. Mas aqui está a minha emoção, equilíbrio. Okay. Em nome do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, nós agradecemos bastante a sua participação nesse painel e faremos nesse momento a entrega do seu certificado.